Fala galera da Atom, Luiz Fernando Roquete aqui. Estamos aqui de novo no YouTube para tratar mais um tema com vocês aqui, né? Continuando aquela nossa escalada do conhecimento aí. E hoje, né, a gente vai falar sobre um assunto pertinente do mercado, né? Vamos tentar trazer sempre nessas lives aqui curtas do YouTube, tá? Vamos ter por volta de 10 minutos de papo. E a gente vai trazer temas atuais, né, que são relevantes ao mercado atual, para você que já opera, você que quer operar, são assuntos que você tem que estar ligado, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Fed, né, é o Banco Central Americano ou o Federal Reserve, tá? Então, iniciando hoje aí mais um vídeo, meu nome é Luiz Fernando Roquete, tá aqui o Fernando, né, Fernando? Beleza. Fala pessoal, aí. Fernando Cassalade aqui, muito prazer em estar com vocês de novo aí, passando um pouquinho do que a gente sabe aí, tá um tema super relevante hoje, super importante para qualquer pessoa que queira inserir no mercado financeiro, né? O cara tem que saber isso, tem que saber sobre o Banco Central Americano, tudo a ver com política monetária, tudo a ver com macroeconomia, né? Então o cara, acho que até mesmo quem não está no mercado financeiro, mas o cara que é um empresário, o cara que quer blindar seu patrimônio, quer tomar decisões de alocar seu próprio dinheiro, é importante que ele saiba sobre essa grande polêmica do Banco Central e a inserção, a injeção ilimitada de recursos na economia, né, e como que isso impacta seus investimentos e eventualmente pode impactar até a ordem normal, a ordem mundial, a ordem monetária mundial hoje, né? Então espero que vocês gostem aí. É isso aí. Então, iniciando, né, muita gente, a gente escuta falar sobre Fed, mas muita gente não sabe nem o que significa, né, nem o que é o Fed, né? O Fed nada mais é do que o Banco Central Americano, como a gente bem disse aqui, né? É o Federal Reserve, e esse Federal Reserve, ele, como Banco Central, ele tem o papel, né, de realizar toda a manutenção aí da boa economia americana. Então, o Fed está para os Estados Unidos, assim como o Banco Central, o Bacen, está aqui para o Brasil. Uma diferença aí culminante entre esses dois bancos centrais aí é que o Fed, ele é basicamente uma instituição completamente autônoma do governo federal aí, né, americano, diferente aqui do Bacen, né? Portanto, o assunto que mais impacta ultimamente aí o mercado financeiro é a injeção de dinheiro do Fed, né? A gente viu o Fed literalmente injetando um caminhão de dinheiro no mercado norte-americano pós-pandemia do Covid, até no meio da pandemia do Covid, né, para tentar segurar os níveis ali das ações na bolsa americana, injetando saúde, né, literalmente na economia norte-americana. E a gente viu o Fed anunciando uma injeção em março, se eu não me engano, o outro em abril, tá? Foi 1,2 tri, depois 2,5 tri, ou algo assim, isso tudo de dólar, né? Então a gente está falando de quase 5 tri de dólares, é algo assim assustador, nunca antes visto no mundo inteiro, né? A gente viu há pouco tempo a China, né? A China teve uma injeção de capital lá também, né, Fernando? O Banco Central Chinês também fez uma injeção de capital nas empresas, mas aos níveis que o Fed fez nos Estados Unidos, nunca antes foi visto em toda a economia. E isso, obviamente, impacta não só os investimentos, como o mundo de forma geral, né? É o que todo mundo fala aí, né? Don't fight the Fed. Essa grande questão, né? O Fed, como o Luiz explicou, é o Banco Central equivalente ao Banco Central, né? O Banco Central americano é equivalente ao nosso Banco Central, com uma diferença importante aí, né, que é a questão do mandato, né? A grande maioria dos bancos centrais do mundo, isso inclui o Banco Central brasileiro, né, ele tem o chamado mandato único, né, que ele tem que perseguir basicamente, na verdade exclusivamente, uma meta de inflação, né, uma meta de inflação. Então, todos os países, as democracias capitalistas hoje, elas são regidas ali, a política monetária é regida pelas bandas inflacionárias, né, na qual é estipulado uma meta de inflação, né, e o Banco Central ele tem que usar alguns mecanismos, instrumentos de política monetária para procurar levar essa inflação para a meta, né? E o principal desses instrumentos de política monetária é a manipulação da taxa de juros, né? Ou seja, o Banco Central tomando decisão de taxa de juro, né? Enquanto o Banco Central brasileiro ele tem um mandato exclusivo de perseguir meta de inflação, o Banco Central norte-americano ele tem mandato duplo, né? Que é perseguir a meta de inflação e perseguir um pleno emprego, né? Então ele tem que estar preocupado também com o nível
de desemprego da economia, tá? Então ele tem esse mandato duplo e é um pouco mais fácil para o Fed, né? Um dos pontos importantes é que o Banco Central brasileiro, apesar dele ter uma autonomia operacional, ou seja, ele está executando as medidas que ele acredita serem pertinentes, serem as medidas corretas para atingir o seu mandato, que é de meta inflacionária, mas ele não tem uma autonomia ou seja, de setar qual que é a sua meta de inflação, né? Como a gente bem sabe, quem define qual que é a meta de inflação da economia brasileira é o CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, ele que vai estipular a meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir, tá? Enquanto isso, o Fed, ele toma a decisão também de qual é a meta de inflação que ele tem que perseguir e também, operacionalmente, ele é autônomo, né? Essa é uma diferença singela aí, mas que faz toda a diferença para maior credibilidade, maior transparência e maior confiança dos agentes econômicos no trabalho do Banco Central, né? Inclusive a gente deu um passo importante agora recentemente, né, com o Roberto Campos Neto propondo ao Congresso e ao Senado a votação da autonomia efetiva e total do Banco Central Nacional, né, do Banco Central Brasileiro, e de fato vai ser um grande avanço, né? A gente vê uma redução gradual na hora que essa notícia começa a ser de fato verificada. A gente vê uma redução gradual do risco país, a curva longa de juros da economia brasileira ela tende a reduzir, a percepção de risco do investidor estrangeiro aqui com o Brasil ela também se reduz, né? Então é bastante importante essa autonomia, né? E a grande questão que a gente está desse debate todo, né, desse tema todo que a gente está falando, é que é o seguinte: qual é o limite de impressão do Banco Central, né? A gente viu realmente que o Banco Central ele está injetando massiva quantidade de dinheiro na economia, né? O Banco Central da China também, do Japão também, e o grande medo, né, também da economia norte-americana, dos agentes financeiros norte-americanos, é não só de estar causando uma bolha nos ativos, né, que o Banco Central, ele basicamente, esse Don't Fight the Fed que você falou, né, basicamente os agentes econômicos estão falando da Put Fed, né? O que é a Put Fed? Basicamente você está protegido pela atuação do Banco Central norte-americano, né? Você pode comprar as ações que o Fed está lá para te garantir, né? Mãe. Exatamente. Então, assim, a grande preocupação disso, a primeira, de ter uma japanização da economia norte-americana, né? Que é igual o Japão, com limites astronômicos de dinheiro na economia por muito tempo. A gente vê uma economia japonesa quase que doente, né? Apesar da gente ter a renda per capita lá, a qualidade de vida das pessoas, o IDH alto, a gente vê que ela tem uma taxa de crescimento muito baixa, uma inflação beirando a zero. Exatamente, e tem muito disso, né? Economia muito dependente da política monetária, de injeção de recursos na economia. E uma outra grande preocupação, né, é o dólar norte-americano, que sempre foi tido como a reserva de valor da economia. Esse Banco Central americano está colocando agora o seguinte: olha, eu estou imprimindo tanto dinheiro aqui que pode ser que ali na frente o dólar norte-americano perca essa alcunha de moeda forte, né? E aí a gente vê uma alta expressiva do ouro recentemente, das moedas digitais, né? Com o pessoal com medo dessa grande quantidade de oferta prejudicar a confiança da moeda, né, Luiz? Sem dúvida, dos fatores, né? Na verdade, o que traz o valor para a moeda é a confiança no emissor, né? E uma das bases dessa confiança é a finitude da moeda, né? O ouro ele tem valor porque, como todos nós sabemos, a lei da oferta e da procura, o ouro é finito, né? A demanda por ouro se mantém enquanto a oferta cada vez diminui. E assim deve ser uma moeda, né? E assim é a base para o dólar. Com essa base ruindo, ou seja, falta estímulo à economia, o Fed simplesmente imprime mais nota de dólar, quebra essa cláusula quase aí da moeda de finitude. Portanto, podemos sim ver uma inflação aí, desacelerada na moeda norte-americana, mas a questão é até quando essa bolha pode durar, né? Apostar contra o Fed, apostar contra os Estados Unidos é algo sempre perigoso. Então, a minha opinião é don't fight the Fed, pelo menos por enquanto. Então, pessoal, é importante isso que o Luiz falou, né, do don't fight the Fed, né? Eu já tenho um pouco
eu colocaria um pouco, me blindaria meu patrimônio um pouco no sentido de, olha, eventualmente a gente pode ter uma mudança da nova ordem mundial, é preciso a gente ficar atento, nós investidores, nós empresários, a gente tem que ficar atento, né? O dólar talvez não seja mais uma moeda forte ali no futuro, e eu acho que não é um futuro muito longo, a gente tem que ter proteção em ouro, os grandes países do mundo estão com reservas massivas de ouro, os grandes investidores do mundo, Ray Dalio, o próprio Stanley Druckenmiller, a gente tem uma série de investidores que estão se partindo para o ouro para ter uma proteção aí de uma eventual queda desse novo padrão. Então é importante a gente se proteger nesse sentido. A questão da inflação também é importantíssima, tá, pessoal? Para a gente não ver um pico inflacionário importante, a gente tem que ter ativos que vão se blindar contra essa alta inflacionária. Então fica a dica aí, vamos para o próximo vídeo. Um abração. Bom, então galera, o que muda efetivamente na sua vida aí, né, para dona de casa, o pãozinho pode ficar mais caro, né, as importações aí dos Estados Unidos podem ficar mais caras devido à oscilação dos níveis de dólar, para o exportador e para o importador. Daqui a pouco você pode estar comprando e vendendo em outra moeda forte sem ser o dólar. E na vida de todos nós, né, o que essa injeção de capital do Fed nas empresas americanas mudam é que os Estados Unidos continuam firme e forte como a maior potência mundial, utilizando cada vez de mais dinheiro e arriscando muito mais, né? A gente sabe que quanto maior, maior é a queda. Então podemos ver uma nova ordem mundial aí em breve, como sequer os nossos netos podem ver. Então essa questão do Fed influencia na vida de A a Z. Muito obrigado, até o próximo vídeo aí, pessoal.